Antes de iniciar a aula de hoje, eu mostro para vocês um sumário com os tópicos que serão abordados. Então, eu vou iniciar a aula apresentando o histórico da síndrome de Down. Depois, eu apresento as causas genéticas dessa síndrome, as características fenotípicas, diagnóstico e tratamento, e, por fim, incidência e reincidência. Em relação ao histórico da síndrome, a síndrome de Down tem registros muito antigos na história da humanidade, de povos que viveram muitos anos antes de Cristo. Esses registros muito antigos são conhecidos por referências claras deixadas por esses povos, como desenhos e esculturas. Então aqui nós temos representadas 3 estatuetas de crianças que supostamente teriam síndrome de Down. Esses registros pré-históricos de ocorrência da síndrome são muito bem descritos na literatura para os povos olmecas. Depois disso, no Renascimento, os artistas usavam pessoas com síndrome de Down para pintarem seus quadros. Aqui, nós temos representada a tela Madonna dos Humildes, onde é possível visualizar que a criança talvez tenha feições compatíveis com a da síndrome de Down. Nessa segunda tela, Madonna e criança, o bebê também parece apresentar feições compatíveis com a da síndrome de Down. E então, em 1866, o médico britânico John Langdon Down percebeu que existia um grupo de crianças que apresentavam características fisionômicas semelhantes e que as características apresentadas por essas crianças eram diferentes das características físicas apresentadas pelas outras crianças. Down considerou essas crianças como amáveis e amistosas. Ou seja, John Down foi o médico que fez a primeira descrição clínica da patologia, e justamente por isso a síndrome leva o seu nome. Quase 100 anos após a descrição de Down, Lejeune e Jacobs determinaram uma das causas da síndrome, a trissomia do cromossomo 21. Por fim, um ano mais tarde, em 1960, Polanyi demonstrou que a síndrome poderia ser causada não somente pela trissomia do cromossomo 21, mas também pela ocorrência de uma translocação robertsoniana. Então, como descoberto por Lejeune e Jacobs, a síndrome de Down pode ser causada pela trissomia do cromossomo 21. A trissomia do cromossomo 21 é uma alteração cromossômica numérica. Uma alteração cromossômica é considerada numérica quando a mudança no número de cromossomos de uma célula quer para mais, quer para menos. Então, aqui nós temos representado o conjunto de cromossomos presente em uma célula somática humana. Uma célula somática humana normal apresenta 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Na ocorrência de uma alteração cromossômica, esse padrão de 46 cromossomos é perdido, ou seja, a célula passa a apresentar mais do que 46 cromossomos ou menos do que 46 cromossomos. Já a célula germinativa humana apresenta 23 cromossomos, e na ocorrência de uma alteração cromossômica numérica, esse padrão de 23 cromossomos também é perdido, ou seja, a célula germinativa passa a apresentar mais do que 23 cromossomos ou menos do que 23 cromossomos. Então, de novo, a síndrome de Down pode ser causada pela trissomia do cromossomo 21. A trissomia do cromossomo 21 é uma alteração cromossômica numérica, mais especificamente uma aneuploidia. Uma aneuploidia é uma alteração no número de cromossomos de uma célula, mas essa alteração acomete somente parte do conjunto cromossômico. E justamente por acometer somente parte do conjunto cromossômico, o resultado é o ganho ou a perda de um cromossomo específico. No caso da síndrome de Down, a aneuploidia está relacionada ao ganho
de cromossomo e o cromossomo que é ganhado é o cromossomo 21. Então, o indivíduo passa a apresentar 3 cópias do cromossomo 21, uma cópia de origem materna, uma cópia de origem paterna e uma cópia extra, que pode ser tanto de origem materna quanto de origem paterna. A célula representada na parte superior mostra uma trissomia de origem paterna e a célula representada na parte inferior mostra uma trissomia de origem materna. Por conta disso, o cariótipo desse indivíduo passa a ter 47 cromossomos ao invés de 46. Independentemente da origem, esse cromossomo extra é sempre um cromossomo acrocêntrico. Um cromossomo acrocêntrico é aquele em que o centrômero está localizado próximo a uma das extremidades do cromossomo. Nesse caso, o centrômero está localizado próximo à extremidade superior do cromossomo, determinando a presença de um braço curto e de um braço longo. Em relação à origem, a causa da trissomia é a não disjunção meiótica do par de cromossomos 21 em um dos parentais. O termo não disjunção meiótica designa uma falha de segregação de cromossomos homólogos ou de cromátides irmãs para polos opostos da célula. O esquema mostrado representa uma meiose normal, ou seja, onde há disjunção. Aproximando as imagens, a meiose se inicia com a presença de 46 cromossomos simples no núcleo da célula. Esses 46 cromossomos simples passam por replicação ou duplicação e o núcleo, então, contém agora 46 cromossomos duplicados. Após a duplicação cromossômica, acontece a primeira divisão desses cromossomos na meiose 1. A meiose 1 faz a separação dos cromossomos homólogos. Esses cromossomos passam então por um segundo ciclo de divisão, marcada pela meiose 2. A meiose 2 faz a separação das cromátides irmãs. Conforme eu já mencionei, a causa da trissomia do cromossomo 21 é a não disjunção meiótica. Essa não disjunção meiótica pode acontecer durante a meiose 1 ou durante a meiose 2. Primeiramente, eu vou mostrar o que acontece se a não disjunção ocorrer durante a meiose 1. Nesse caso, a meiose se inicia normalmente com a presença de 23 pares de cromossomos simples no núcleo da célula. Esses 23 pares de cromossomos simples passam por replicação ou duplicação, havendo a presença de 23 pares de cromossomos duplicados no núcleo da célula. De maneira semelhante a uma meiose normal, esses cromossomos duplicados passam pela primeira divisão cromossômica marcada pela meiose 1. E é durante a meiose 1 que pode acontecer a não disjunção cromossômica. Um erro de não disjunção cromossômica durante a meiose 1 faz com que a separação dos cromossomos homólogos não aconteça ou aconteça de maneira errônea. O que deveria acontecer, conforme eu mostrei para vocês, é que um cromossomo migrasse para uma das células e o outro cromossomo para outra célula. Portanto, conforme está representado no esquema, nesse caso, os 2 cromossomos 21 migraram para uma das células, para a célula da esquerda, e nenhum cromossomo 21 migrou para outra célula, para a célula da direita. Então, nós temos uma célula que tem 2 cópias do cromossomo 21, ao invés de uma única, e uma célula que não tem nenhuma cópia do cromossomo 21. A não disjunção durante a meiose 1 ou a não disjunção dos cromossomos homólogos, ela normalmente acontece em células maternas, ou seja, esse erro acontece, na maioria das vezes, durante a meiose 1 materna, representando 90% dos casos de síndrome de Down por trissomia, porque mais para frente nós vamos ver que existem outras causas genéticas para a síndrome de Down que não só a trissomia do cromossomo 21. Mas quando a síndrome de Down é causada pela trissomia do cromossomo 21, 90% desses casos é devido a uma não disjunção durante a meiose 1
da mãe. Caso essas células que apresentaram uma não disjunção durante a meiose 1 continuem o ciclo celular, ou seja, progridam para a meiose 2, o que a gente vai ter é a formação de duas células que contêm duas cópias do cromossomo 21 simples, a cópia de origem materna e a cópia de origem paterna. Essas duas células com duas cópias do cromossomo 21, ao invés de uma única cópia, estão representadas na parte superior da tela, e as outras duas células resultantes da divisão meiótica não apresentam nenhum cromossomo 21, nem de origem materna, nem de origem paterna, ambas representadas na parte inferior da tela. Então, nesse caso, se a célula que apresentou uma não disjunção durante a meiose 1 progredir para a meiose 2, as 4 células formadas apresentam alteração cromossômica do tipo numérica, seja pela presença de um cromossomo extra, seja pela ausência de um cromossomo. Se essa célula que apresenta um cromossomo 21 extra representar um óvulo e esse óvulo for fecundado por um espermatozoide normal, ou seja, por um espermatozoide que contém 46 cromossomos, o resultado será um ovo ou zigoto que contém 47 cromossomos, devido à presença de uma cópia extra do cromossomo 21. E nesse caso, a trissomia é dita simples ou livre. A trissomia do cromossomo 21 é dita simples ou livre quando a primeira célula embrionária, formada a partir da união dos gametas, óvulo e espermatozoide, já contém a terceira cópia do cromossomo 21. E nesse caso, todas as outras células do indivíduo também apresentarão 3 cópias do cromossomo 21. Uma vez que todas as outras células do indivíduo se originarão dessa célula inicial que já contém a trissomia. No entanto, a trissomia do cromossomo 21 também pode ser resultado de uma não disjunção meiótica durante a meiose 2. Nesse caso, a meiose também se inicia normalmente, ou seja, com a presença de 23 pares de cromossomos simples no núcleo celular. Esses 23 pares de cromossomos simples novamente passam por duplicação ou replicação e o núcleo da célula passa a conter, então, 23 pares de cromossomos duplicados. Esses 23 pares de cromossomos duplicados passam pela primeira divisão, marcada pela meiose 1. E nesse caso, a meiose 1 acontece normalmente. Um dos cromossomos do par de homólogos 21 migra para uma das células e o outro cromossomo do par de homólogos do 21 migra para outra célula. Essa célula, então, continua o ciclo celular e passa pela segunda divisão, marcada pela meiose 2. E nesse caso, é na meiose 2 que ocorre a não disjunção. A não disjunção durante a meiose 2 representa a não disjunção das cromátides irmãs. O resultado disso é a formação de duas células que contêm 2 cromossomos 21 simples, ao invés de um único cromossomo 21 simples, e de outras 2 células que não contêm nenhum cromossomo 21 simples. A não disjunção durante a meiose 2 ou não disjunção das cromátides irmãs acontece predominantemente durante a meiose paterna e está relacionado a 10% dos casos de síndrome de Down por trissomia do cromossomo 21. Se essa célula contendo 2 cópias simples do cromossomo 21 for um espermatozoide, e esse espermatozoide for fecundado por um óvulo normal, ou seja, por um óvulo que contém 46 cromossomos, o resultado, novamente, é a formação de um ovo ou zigoto contendo 3 cópias do cromossomo 21, ou seja, um ovo ou zigoto contendo 47 cromossomos ao invés de 46. Novamente, como a primeira célula embrionária formada já apresenta a trissomia do cromossomo 21, essa trissomia é denominada como simples ou livre e todas as outras células do indivíduo apresentarão também 3 cópias do cromossomo 21.
Sendo assim, a principal diferença entre a não disjunção durante a meiose 1 e a não disjunção durante a meiose 2 para a síndrome de Down é que na primeira delas o cromossomo 21 extra é de origem materna e na segunda o cromossomo 21 extra é de origem paterna. Eu comentei com vocês que 90% dos casos de síndrome de Down por trissomia do cromossomo 21 estão relacionadas com a não disjunção durante a meiose 1, com a não disjunção materna, e que os outros 10% dos casos de síndrome de Down por trissomia do cromossomo 21 estão relacionadas com a não disjunção da meiose 2 ou com a não disjunção paterna. E juntos, os casos de trissomia do cromossomo 21 representam 95% dos casos de síndrome de Down, porque, como eu também já mencionei para vocês, existem outras causas genéticas para a síndrome de Down além da trissomia do 21. Então, outra causa genética para a síndrome de Down pode ser o mosaicismo. Indivíduos mosaicos são indivíduos que apresentam duas populações de células distintas. No caso da síndrome de Down, uma população de células normal, contendo 46 cromossomos, e uma população de células anormal, contendo 47 cromossomos. No nosso esquema, as células normais estão representadas pela cor verde e as células anormais pela cor rosa. Para que o indivíduo possa apresentar parte das células com a trissomia e parte das células sem a trissomia, a adição da terceira cópia do cromossomo 21 deve ocorrer em fases mais adiantadas do desenvolvimento ou divisão embrionária. Então, no nosso esquema, o início da divisão embrionária aconteceu normalmente, com a mórula compondo-se somente por células normais. Entretanto, em um determinado momento, essa mórula passou a apresentar, além de células normais, células anormais. Aproximadamente 2% de todos os casos de síndrome de Down são devido ao mosaicismo. Uma outra causa genética para a síndrome de Down pode ser a translocação robertsoniana. A translocação robertsoniana envolve sempre dois cromossomos acrocêntricos autossômicos. Cromossomos acrocêntricos são cromossomos que têm o centrômero localizado mais próximo a uma das extremidades, formando um braço curto, denominado P, e um braço longo, denominado Q. Na translocação robertsoniana, primeiramente, ambos cromossomos são quebrados em uma região próxima ao centrômero. Devido a essa quebra cromossômica, os braços longo e curto se separam, havendo a perda dos dois braços curtos, seguida da fusão dos dois braços longos, formando um único cromossomo. Assim, indivíduos que contêm uma translocação robertsoniana apresentam 45 cromossomos em seu cariótipo, visto que a perda de dois braços cromossômicos equivale à perda de um cromossomo inteiro. No caso específico da síndrome de Down, a translocação robertsoniana acontece sempre entre o cromossomo 21 extra e o cromossomo 14 ou 22. Então, conforme já foi explicado, primeiramente, esses cromossomos são quebrados na região próxima ao centrômero, havendo a divisão dos braços curto e longo. Aqui eu estou representando uma translocação robertsoniana que envolve o cromossomo 21 extra, nesse caso de origem paterna, e o cromossomo 14, nesse caso o de origem materna. Após a quebra, os braços curtos de ambos cromossomos são perdidos e os braços longos dos respectivos cromossomos, dos cromossomos 14 e 21, se unem formando um cromossomo translocado, composto pelo braço longo do cromossomo 14 paterno e pelo braço longo do cromossomo 21 materno. Então, repare que eu mencionei para vocês que na ocorrência de uma translocação robertsoniana, o indivíduo contém no seu cariótipo 45 cromossomos. Entretanto, no caso específico da síndrome de Down, o indivíduo contém, antes da translocação, a trissomia do 21. Então, o indivíduo contém inicialmente 47 cromossomos. E uma vez que ele perde dois braços de cromossomos diferentes, que equivale a um cromossomo inteiro, ele passa a apresentar cariótipo com 46 cromossomos.
Então, é bastante comum a gente ouvir dizer que indivíduos que portam síndrome de Down devido à translocação robertsoniana apresentam 46 cromossomos. E isso, de fato, é verdade. Entretanto, é importante ressaltar que esses indivíduos também apresentam a trissomia do cromossomo 21, pelo menos inicialmente, mas que não é possível de ser visualizada em um exame de cariótipo, porque esse cromossomo 21 extra é perdido. Então, a gente diz que indivíduos portadores de síndrome de Down devido à translocação robertsoniana são trissômicos para o braço longo do cromossomo 21, braço longo do cromossomo 21 materno que permanece, braço longo do cromossomo 21 paterno que permanece e braço longo do cromossomo 21 que compõe o cromossomo translocado. Mas esses indivíduos não são trissômicos para o cromossomo 21 inteiro. Os casos de síndrome de Down por translocação robertsoniana representam 4% de todos os casos de síndrome de Down já descritos. Por fim, a última causa genética da síndrome de Down são os isocromossomos. A formação de um isocromossomo inicia-se também com uma quebra cromossômica na região do centrômero, seguida pela separação dos braços curto e longo desse cromossomo. Posteriormente à quebra e separação dos braços, esses braços são duplicados separadamente. Na síndrome de Down por isocromossomo, um cromossomo 21 do par de homólogos, que pode ser tanto o materno quanto o paterno, sofre quebra cromossômica na região do centrômero, dividindo-se em duas partes. No nosso exemplo, o homólogo que passa pela quebra cromossômica é o de origem paterna. O braço curto desse cromossomo é perdido e o braço longo se duplica, formando um novo cromossomo. Da síndrome de Down, esses indivíduos continuam apresentando o cariótipo com 46 cromossomos, visto que somente o braço curto do cromossomo 21 foi perdido, mas foi substituído por outra cópia do braço longo. Então, esses indivíduos são trissômicos para o braço longo do cromossomo 21, mas não para o cromossomo 21 inteiro. Quanto às características fenotípicas da síndrome de Down, a primeira delas é a hipotonia, que é a redução ou perda do tônus muscular. Outra característica é a presença de orelhas com baixa implementação, que são orelhas posicionadas mais abaixo do que o normal. Língua protusa, que é uma língua posicionada para fora da boca devido à hipotonia muscular. Em relação às alterações oculares, presença de olhos amendoados, de pregas epicântricas e de manchas de Brusfield, sendo que as pregas epicântricas fazem referência à presença de pele da pálpebra ou da parte superior do olho, cobrindo o canto interno do olho, e as manchas de Brusfield fazem referência a pequenos pontos brancos presentes na periferia da íris do olho. A ponte nasal achatada é um outro sintoma, que corresponde à parte superior do nariz mais achatada que o normal, branquincefalia, que é a malformação ou deformação do crânio, e essa malformação ou deformação faz com que a largura da cabeça seja maior que o comprimento da cabeça, que a região posterior da cabeça seja chata ao invés de arredondada e que a face pareça pequena em relação à cabeça. Essas crianças também apresentam mãos largas e curtas, com uma única prega palmar denominada linha simiesca, e o quinto dedo é encurtado. Quanto às anormalidades no pé, o segundo dedo dos pés é mais espaçado. Além disso, essas crianças apresentam baixa estatura, pescoço curto e anomalias dentárias diversas. Dentre essas anomalias dentárias diversas estão a microdontia, que são dentes de tamanho menor que o normal, a hipodontia, que representa um menor número de dentes na arcada dentária, dentes impactados, que são dentes que não conseguem erupcionar ou nascer e não atingem, portanto, a sua posição na arcada dentária. A hiperdontia é um maior número de dentes na arcada dentária, sendo que os dentes adicionais são chamados de supraméricos, e a macrodontia significa que os dentes têm tamanho maior que o normal.
Uma mesma criança não apresenta todas essas anomalias dentárias, mas essas são anomalias que já foram descritas para crianças com síndrome de Down. Sempre presentes são as malformações, e dentro das malformações nós temos as cardiopatias congênitas, são anormalidades na estrutura e no funcionamento do coração, a atresia duodenal, que é um estreitamento ou ausência de parte do duodeno, fístula traqueoesofágica, que é uma comunicação anormal entre a traqueia e o esôfago, cólon aumentado, que é uma parte do intestino grosso de tamanho maior que o normal. E, por fim, essas crianças quase sempre apresentam retardo mental ou deficiência intelectual. Conforme foi demonstrado, existe um conjunto de sinais e sintomas que são característicos da síndrome e que ocorrem ao mesmo tempo. É por isso que chamamos de síndrome de Down e não de doença de Down, uma vez que síndrome é o nome dado a um conjunto de sintomas, a um conjunto de sinais que acontecem ao mesmo tempo. Entretanto, não necessariamente todas as crianças apresentam todos os sintomas. Existem alguns sintomas que são detectados em quase todos os pacientes, que são sintomas recorrentes, frequentes. Entretanto, outros sintomas são detectados em grupos específicos, o que significa que existe um alto grau de variabilidade no fenótipo de indivíduos portadores dessa síndrome. Em relação ao diagnóstico da síndrome de Down, esse diagnóstico pode acontecer ainda durante a gravidez, chamado diagnóstico pré-natal, ou após o nascimento, diagnóstico pós-natal. A primeira suspeita de síndrome de Down ainda durante o pré-natal acontece normalmente durante o ultrassom morfológico realizado entre a 11ª e 14ª semana gestacional. Nesse ultrassom é medida a translucência nucal, ou seja, o tamanho de determinada região da nuca do feto. Do lado direito da tela, a gente consegue visualizar a região medida indicada pelas setas brancas. Nesse caso, está representada a ultrassonografia de um feto em que a translucência nucal está normal. Entretanto, bebês que apresentam translucência nucal alterada, ou seja, igual ou superior a 2,5 milímetros, podem apresentar alguma síndrome genética, dentre elas a síndrome de Down. Entretanto, o procedimento da translucência nucal não é um diagnóstico, ou seja, existem bebês com translucência nucal normal que nascem com alguma alteração, assim como existem bebês com translucência nucal anormal que nascem normais. Mas, quando o ultrassom morfológico traz alguma alteração ou quando o valor da translucência nucal é superior a 2,5, a cariotipagem é indicada. O exame do cariótipo permite a visualização e análise dos cromossomos e, consequentemente, a visualização de alterações estruturais e numéricas desses cromossomos. Para a realização do teste de cariotipagem, a primeira etapa é a coleta do material, sendo que o material coletado pode ser tanto líquido amniótico quanto as vilosidades coriônicas. Se o material a ser coletado for o líquido amniótico, o procedimento de coleta denomina-se amniocentese. Essa técnica consiste na retirada de uma amostra de líquido amniótico do útero da mãe. Em média, é retirado 1 ml por semana gestacional. Essa retirada de líquido é feita utilizando-se uma agulha e seringa atóxicas. A agulha é primeiramente inserida na região abdominal da mãe, conforme está demonstrado na imagem, sendo que essa agulha passa através do abdômen e chega até o útero. Após a implementação da agulha na região transabdominal, uma seringa é acoplada a essa agulha, visto que o líquido será armazenado na seringa, conforme também está demonstrado na imagem. Esse líquido contém algumas células do feto. Do lado direito da tela, a gente tem a representação das células fetais pela cor verde indicada pelas setas. Essas células retiradas são cultivadas em meio de cultura e posteriormente coradas. Após a coloração cromossômica, esses cromossomos são visualizados em microscópio e são fotografados para poderem posteriormente serem visualizados e então identificadas as alterações.
Um outro material que pode ser coletado para o diagnóstico de alterações cromossômicas ainda durante o período pré-natal. As velocidades coriônicas, da mesma forma, para a punção de velocidades coriônicas, uma agulha é inserida na região abdominal da mãe. Essa agulha atravessa o abdômen, chega até o feto e também está acoplada a uma seringa onde o material coletado será armazenado. Para ambos os casos, ou seja, tanto para a amniocentese quanto para a punção de velocidades coriônicas, previamente a esses exames é realizado um outro exame chamado de ecografia, que permite a visualização da posição do feto dentro do útero. E durante a realização desses exames de amniocentese e velocidades coriônicas, a agulha é acompanhada por ultrassonografia, isso para que a agulha, em momento nenhum, encontre o feto. Ambos os procedimentos de retirada de material durante o período pré-natal são considerados invasivos. Então, nesses casos, deve ser considerado o risco de que o feto tenha síndrome de Down e o risco de que o procedimento possa levar à perda fetal. Atualmente, estão surgindo exames de triagem pré-natal considerados não invasivos. Conforme está demonstrado na figura, esse tipo de exame, considerado não invasivo, faz a coleta de sangue materno, uma vez que já se sabe que no sangue materno há a presença de DNA fetal livre de células. Em relação ao diagnóstico pós-natal, ou seja, ao diagnóstico feito após o nascimento, o primeiro diagnóstico é sempre clínico pela identificação de marcas fenotípicas clássicas da patologia, que são todas essas características que eu já descrevi para vocês. Quanto mais marcas características da síndrome forem identificadas na criança, maior é a segurança do diagnóstico clínico. Esse diagnóstico clínico, em geral, não apresenta nenhuma dificuldade particular, ou seja, ele é de certa forma validável. Entretanto, sempre se aconselha, uma vez que se suspeita de um paciente com síndrome de Down, que seja feito algum exame genético. Em relação ao tratamento da síndrome de Down, o tratamento necessita de uma equipe multidisciplinar de profissionais que tenha, além do pediatra, um cardiologista, devido às cardiopatias congênitas, que tenha um oftalmologista, em função das pregas epicântricas e manchas de Brusfield, que tenha um dentista, em decorrência das diversas anomalias dentárias, um fonoaudiólogo, porque a língua protusa pode atrapalhar o desenvolvimento da fala, e também psicólogos e terapeutas ocupacionais. E por fim, em relação à incidência e reincidência da síndrome de Down, a incidência da síndrome é igual a 1 em 850, ou seja, 1 em cada 850 nascidos apresentam síndrome de Down. Lembrando, entretanto, que esse valor é uma média, visto que a idade materna é fator determinante para o nascimento de uma criança afetada, conforme está demonstrado na tabela. Essa relação entre o aumento da idade materna e o aumento do número de casos deve-se ao fato de que mulheres mais velhas têm maior probabilidade de não disjunção meiótica, ou seja, quanto mais antigo for o ovócito, maior a chance de que os cromossomos não se disjuntem corretamente. Então, a gente pode dizer que essa relação entre idade materna e número de casos é válido especificamente para a síndrome de Down causada pela trissomia do cromossomo 21. A síndrome de Down causada por translocação robertsoniana ou isocromossomo não mostra relação com a idade materna. A idade paterna também não parece ter muita influência no risco. Quanto ao risco de recorrência, ou seja, a probabilidade de que uma criança com esse distúrbio nasça em uma família, uma vez que uma criança já tenha nascido, em média é igual a 1%. Entretanto, esse valor varia e é um pouco maior para mães mais jovens do que para mães mais velhas. E também o risco de recorrência de síndrome de Down por translocação robertsoniana ou por isocromossomo é mais elevado do que o risco de recorrência da síndrome de Down por trissomia do cromossomo 21. Aqui estão as bibliografias utilizadas para a elaboração dessa aula. Se ficou alguma dúvida, peço que nos escreva no geneticinlocus@gmail.com. Se gostou do vídeo, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe e comente. Se tiver alguma sugestão de tema para as próximas aulas,
nos deixe nos comentários. E também nos siga nas nossas outras redes sociais. Você também encontra a gente no Instagram e Facebook. E não perca a próxima aula sobre síndromes genéticas sexuais.